Meus amigos, eu não queria dizer nada não, mas andaram mentindo para vocês aí, viu? Durante um bom tempo. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e é isso aí, né? Eu quero chegar a 400 mil inscritos, mas eu não peço inscrição, aí complica. Mas vamos lá que a gente vai conseguir mesmo assim. Seguinte, Brasileirão 2023 é um sucesso. De público, de renda, de ótimos jogos e de excelente nível técnico. Por mais que o seu time não esteja disputando o título, por mais que o seu clube hoje não tenha o melhor futebol do Brasil, o mundo não se resume ao seu time. O campeonato, ele é um todo. E como um todo, nós temos um dos melhores brasileirões dos últimos anos. E, pelo menos em um aspecto, a gente não tem como discordar. O sucesso de público, ele é evidente e a gente pode entender por quê. Nós acabamos de passar a melhor média de público da história do Brasileirão, contando todos os modelos e todas as edições, que era em 1983, que tinha a média de 22 mil e pouquinho. E aí tem uma matéria na CBF, obviamente exaltando o próprio produto, mas com números que, se você cruzar, vai ver que a matéria ela é verdadeira. A média de público, neste ano, ela é de 26.619 pagantes. É uma média espetacular, porque ela não é pouco maior do que a maior média da história, não. Ela é muito maior. Porque para se construir uma boa média, quando você olha aí, você tem 4 mil torcedores de diferença na média. Para você ter uma diferença de 4 mil, os estádios como um todo tem que estar muito mais abarrotado para esses 4 mil se sobressaírem na média, que é somando todos os jogos. E aí você tem a comparação com 83, que era até então o campeonato que liderava a estatística, com 22.953 torcedores de média. O Brasileirão 2023, repito, com 26.619 pagantes. E aí, até o momento da matéria, a matéria foi feita no dia 4 de agosto, você tinha mais de 4 milhões e 200 mil torcedores indo aos estádios para acompanharem os seus times. Para você ter uma ideia, em 2019, que foi um excelente campeonato que quase bateu 1983, a média foi de 22.601. E em 2022, no ano passado, 21.646. Também uma boa média. Por que eu falei no começo que mentiram para você durante muito tempo? Porque durante muito tempo você viu vídeos por aí, vê até hoje cortes e recortes do Morumbi abarrotado, do Maracanã lotado, do Mineirão lotado, com 100 mil torcedores, jogos para 110 mil, 150 mil. Realmente esses jogos existiam, mas eles eram raríssimos. O Flamengo jogou, e tem registros, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, contra o Criciúma, com o Zico em campo, tinham 7 mil torcedores. O São Paulo, no início da Libertadores de 92, ele chegou a ter jogos com 12, 10 mil torcedores no estádio. Depois, por uma questão de contexto, o time foi avançando e a partir das oitavas e quartas, realmente o Morumbi ficou abarrotado. O conceito dos estádios era completamente diferente antigamente. Você tinha estádios que realmente tinham uma capacidade muito maior de pessoas, porém eles eram muito mais desconfortáveis. Eles tinham uma hierarquia clara de lugares no estádio, inclusive com a geral, onde você tinha um acesso mais barato, mas você não conseguia ver o jogo. Você, entre aspas, participava da festa, mas estava abaixo do nível do campo, né? Tomando sol, chuva, saco de xixi na cabeça e etc. Não era confortável, pelo contrário, era muito desconfortável. E esses jogos de 110, 120, 130 mil torcedores, eles eram jogos específicos. Se você pesquisar, e é fácil no RSS e em outros sites aí, você vai ver registros de clássicos cariocas, por exemplo, entre Fla-Flu, entre Flamengo e Vasco, entre Botafogo e Fluminense, entre Botafogo e Vasco, no meio de semana, numa quarta-feira à noite, jogo para 8 mil pessoas, 9 mil. Os anos 90 também, você cansou de ter públicos paupérrimos nos estádios. E um outro ponto que também mentiram para você sobre a paixão do brasileiro pelo mata-mata, ela existe e ela é contemplada pela Libertadores, pela Copa do Brasil, pela Sul-Americana, por outros torneios, pela Copa do Nordeste, enfim. Mas no público, isso também não se refletia, porque a média dos pontos corridos ela é uma média superior à média do mata-mata. E é óbvio que, junto ao fato de você ter uma mudança no calendário que dá previsibilidade ao torcedor, que dá organização aos clubes, você tem os planos de sócio cada vez mais organizados, os estádios cada vez mais remodelados e confortáveis, você tem
na esmagadora maioria das cidades, uma melhoria no acesso ao transporte público, por mais que ainda não seja o ideal, mas a malha melhorou. Você tem cidades que tinham um discretíssimo sistema de metrô, que em 20, 30 anos, obviamente, só melhorou, então facilitou o acesso a alguns estádios, inclusive estádios que são longe. Você tem estádios como o novo estádio do Corinthians, e que, por mais longe que seja, tem um bom acesso. Tem um bom acesso. E assim como a Arena do Corinthians, vários outros espalhados por aí. Então você andou para frente em várias questões. E no nível técnico, você tem um campeonato com clubes mais ricos num geral. Os clubes brasileiros, ao mesmo tempo, nunca tiveram tanto dinheiro para fazer enormes investimentos. E aí você vê, dentro da tabela e na cadeia produtiva do futebol brasileiro, basicamente todas as equipes fazendo contratações muito interessantes e movimentos internos e externos também muito bons, o que atrai o torcedor, aumenta o nível técnico e deixa o campeonato mais robusto e melhor. Quando você tem um plano de sócio organizado, o torcedor ele compra com antecedência, ele já faz aquele gasto, ele facilita o acesso ao jogo. Por mais que os horários, ainda há horários muito ruins, mas se a gente for avaliar o que tinha há 10 anos atrás, a distribuição de horários hoje, inclusive, melhorou para o acesso ao torcedor. Né? Antigamente você tinha jogo começando 9h45, 10 horas, hoje o horário mais tarde é 9h30. Mas você tem jogos que começam 7, jogos que começam às 8, isso durante a semana, tá? E aos finais de semana também uma distribuição bem interessante de jogos. Tem vários aspectos para fazer com que a média de público tenha subido. Um outro ponto é a variação tática do Campeonato Brasileiro. Por mais que técnicos tenham rodado, trabalhos tenham sido interrompidos, esse é um campeonato que pela primeira vez tem mais técnicos estrangeiros do que brasileiros. E é óbvio que isso cria um impacto tático criativo no que a gente vê em campo. É evidente que você tem uma variação maior, que você tem modelos e métodos de treinamento e de jogo diferentes, o que torna o campeonato mais plural. Logo, para mim, um campeonato melhor. Ah, mas o Botafogo vai ser campeão com o pé nas costas. Eu não sei. Ele é favorito? Ele é favorito. Ao que tudo indica, vai ser campeão? Sim. Mas você tem N disputas ao longo da tabela e segue, obviamente, a pressão das equipes com maior investimento de ficarem dando retorno. Então, assim, não dá para o Flamengo largar o campeonato, não dá para o Palmeiras largar o campeonato, não dá para o Atlético largar o campeonato, não dá para o Grêmio largar o campeonato, não dá para o São Paulo largar o campeonato, que fez investimentos de altíssimo patamar, como Lucas e Rames Rodrigues. Então, assim, é um campeonato em que, se você olhar ao longo da tabela, e eu vou abrir a tabela aqui, a gente vai ver um movimento muito interessante e os jogos em específicos muito bons. Assim, a distribuição de jogos, a cada rodada você tem pelo menos 2 jogos muito bons, 2 ou 3 jogos muito bons. O nível dos jogos está muito bom. Até com a galera que está lá embaixo na tabela, você vê o Corinthians. O Corinthians ele está um pouco fora da zona do rebaixamento, mas ele vive uma sequência talvez a melhor do ano. O Cuiabá, que hoje deu uma estagnada mais lá em cima e era tratado como uma equipe que ia lutar para não cair, todo ano, inclusive, isso acontece, e todo ano eles dão resposta. O Cuiabá é o 8º colocado sonhando com Libertadores. O Fortaleza, que tem um trabalho de longo prazo e apresenta um futebol dinâmico, já foi melhor, mas é um time legal de ver jogar, está em 13º no campeonato. Então, assim, você tem uma distribuição. É óbvio que o torcedor do América, do Vasco, do Curitiba, do Santos, eles estão pé da vida com o campeonato, porque eles estão olhando a realidade deles. Mas, no geral, o campeonato ele é muito bom. Se a gente olhar aqui, Botafogo, um ótimo jogo para se ver, normalmente. O Flamengo é uma atração por si, porque, enfim, tem a quantidade de estrelas que tem, por mais que o time oscile, o trabalho do São Paulo ele não é firme, mas o Flamengo, com as estrelas que tem, é divertido de ver. O Fluminense nem se fala, tem talvez o trabalho mais criativo do futebol brasileiro. O Palmeiras, também um trabalho de longo prazo, uma potência com o Abel Ferreira. O Red Bull Bragantino é um projeto extremamente confiável e consolidado. Esse ano eu achava que eles iam ter problema, mas está aí a resposta. 3 derrotas só no campeonato e a 5ª colocação. O Grêmio com o Renato, Soares e vários outros ótimos nomes. O Atlético, projeto altamente estabilizado e consolidado, que agora fez um investimento muito interessante com a contratação do Vidal, fora quando trouxe o Fernandinho e outros nomes. E tem o Vitor Roque, que é um dos grandes atrativos do campeonato. O Cuiabá, que fez um movimento, e não é de hoje, né, de pegar vários jogadores experientes espalhados por aí e faz um time altamente competitivo. O São Paulo fala por si, com Rames e Lucas, e a volta do Pato, por exemplo, e outros que já estavam lá. O Atlético tem um elenco muito, mas muito caro e pode jogar muito mais, mas também é um atrativo.
O Cruzeiro é um time que está tentando se estabilizar, né? É óbvio que sentiu o choque da Série B para a Série A. O Internacional tem peças para jogar muito mais e já teve momentos bem interessantes, vem inclusive de uma classificação épica diante do River Plate. Já citei Fortaleza, Corinthians. O Bahia tem, se ficar na Série A, e é muito importante que fique para o projeto, tem potencial para ano que vem incomodar uma pá de gente aí. E aí eu acho que Goiás, Santos, Curitiba, Vasco, América, eles têm realmente que se preocupar muito. Mas não tem sido raro vocês ouvirem de comentaristas, de analistas, de nós da imprensa, que até a turma que está lá embaixo tem gente fazendo bons jogos. Só que, óbvio que se todos os 20 jogarem muito bem, mesmo assim 4 vão cair. Se todos os 20 jogarem muito bem, só um vai ser campeão, né? E é óbvio que a gente não tem um campeonato com 20 times fantásticos, mas a gente tem um campeonato com 20 equipes competitivas e que tem os seus momentos. Claro, repito, a galera do Z4 vai ficar pé da vida com isso aqui. Mas o Vasco teve lampejos aqui e ali, o América teve lampejos aqui e ali, o Curitiba vem de lampejos aqui e ali, muito bem treinado, por sinal, na última troca. O Santos acho que tem seríssimos problemas, mas há uma perspectiva ali. Bahia e Goiás também já falei. Então, não cai muito nesse papo de que, meu Deus, como o Campeonato Brasileiro já foi maravilhoso e como o público era mais apaixonado pelo futebol. Porque não é isso que os números mostram. As pessoas estão indo mais aos estádios, por N razões, tá? Não é só o produto que está sendo entregue que melhorou. Hoje, se você tivesse estádio para 100 mil, 110 mil, 120 mil, você não ia ter 110, 120, 130 mil pessoas todos os jogos. Mas em alguns você ia ter. Se você tivesse uma decisão de campeonato, Flamengo e Palmeiras hoje, você ia ter 110 mil pessoas no estádio. Se você tivesse hoje, como teremos, ou podemos ter nas quartas de final da Libertadores, um Flamengo e Fluminense, você teria 120, 130 mil pessoas no Maracanã. Hoje você não tem esse público que não comporta os estádios. Esse modelo de construção não faz mais sentido. Mas as pessoas mostraram que, em média, elas estão indo mais aos estádios, elas estão consumindo mais futebol, elas estão comprando mais coisas de futebol. E os clubes têm mais dinheiro para investir, para se organizar, para se planejar. Então, como um todo, o calendário evoluiu, o Campeonato Brasileiro melhorou, os estádios melhoraram, a média de público melhorou. É óbvio que a gente tem um problema, e esse é um problema sério, da gente não conseguir ter os nossos melhores aqui toda hora, o tempo todo, porque o futebol europeu também evoluiu, se organizou, ficou mais rico, e leva essa galera. Isso é evidente. Mas a gente está fazendo um movimento que, beleza, estamos perdendo os nossos talentos, e já perdemos há muito tempo. Em compensação, estamos trazendo outros que há 15, 20, 30 anos a gente não conseguia. Não tinha esse potencial. É difícil imaginar há 20 anos, há 25 anos, o futebol brasileiro conseguindo trazer o Rames, o Lucas voltando da Europa agora, conseguindo trazer outros nomes. Aí você vai falar, mas em 2005 o Corinthians contratou o Tevez. O Tevez, que ainda não era uma estrela mundial, mas já era visto como um grande talento, era um garoto e estava no Boca. Então, assim, o Corinthians não trouxe o Tevez da Europa. O Corinthians só interrompeu e funcionou como um estágio para o Tevez ir para a Europa. Mas aquilo era uma situação rara, não era comum. Hoje você tem um potencial de investimento muito maior. E o resultado é um campeonato fantástico de se assistir. E acredito eu, vai ser assim até o fim. Beleza? Pachequei, né?